Fala Criativo, chegou a hora de você não ter mais dúvida como fechar arquivo para impressão em relação a DPIs e PPs no seu arquivo final. Só uma observação, você vai receber um agente gratuito na descrição dessa aula para você ter um auxílio sobre isso, para você não ter mais dúvida e fechar o arquivo sempre da forma correta, beleza? Mas antes de você ir para esse agente, vem comigo, eu vou te contextualizar e te explicar um 360 para que você entenda na prática como as coisas funcionam, para depois você utilizar o agente para ser o seu braço direito e você não ter mais dúvidas sobre fechamento de arquivos, escalas e DPIs, perfeito? Então bora lá, vou mostrar para vocês agora na prática como que as coisas funcionam. Normalmente, sempre que a gente vai trabalhar com arquivos impressos, lembrando que isso é focado em arquivos impressos, a gente pode trabalhar com escala, com porcentagem, ou seja, em vez de eu ir lá e criar um arquivo de um outdoor, que vai ser, por exemplo, 900 centímetros por 300 centímetros, vai ser 9 metros por 3 metros. Se eu crio isso no meu arquivo no Photoshop, por exemplo, e faço toda a manipulação que eu preciso, a hora que eu fecho esse arquivo, vai estar um arquivo gigantesco, com muitos gigas, vai estar travando a minha máquina, independente do nível de qualidade dela, porque vai ser um arquivo gigantesco. Então, por exemplo, vou fazer com vocês para vocês entenderem. Eu vou criar um arquivo de 900 centímetros por 300 centímetros a 300 dpi, que basicamente é o que a gente sempre trabalha para arquivos impressos. No mínimo 300 dpi é o que a gente recomenda. Então vamos lá, 900 centímetros por 300 centímetros a 300 dpi. Então o que a gente consegue ver, ó, basicamente olha aqui logo abaixo, a gente tem 106.299 pixels por 35.433 pixels. Cara, se eu jogar uma imagem aqui, jogar um 3D, jogar um texto, isso aqui vai explodir, tá gigantesco. A gente não precisa fazer um arquivo assim para impressão. Lembrando, você está falando de outdoor que é 9 por 3 metros, mas pode ser um banner de 8 por 2, pode ser uma lona 5 por 3. Cara, de verdade, passou de 3 metros, eu já aplico a escala e já aplico os DPIs, que eu vou te mostrar nessa aula agora como você faz isso da forma correta, beleza? Então a gente não vai trabalhar no arquivo no tamanho de 100%, não tem o porquê você trabalhar no arquivo de 10%, principalmente para esse tipo de projeto, que são projetos vistos de longe. Então, um outdoor você não vê assim colado na rua, ou você passa de carro, você vê bem longe, porque isso interfere diretamente na qualidade final de impressão, ok? É muito difícil, por exemplo, a gráfica fazer a impressão de um outdoor a 300 dpi, porque ninguém fica vendo um outdoor assim colado, vendo na tela. As pessoas veem o outdoor de longe, então você não precisa ter uma qualidade extrema, 100, 150, 200 dpi, dependendo, que é o básico, a gente trabalha aqui, que é 10% de 300 dpi, é 30 dpi finais, já resolve, você já consegue manter uma qualidade, desde obviamente que essa peça seja vista de longe. Se for uma peça, uma lona, por exemplo, que a gente vai ver a 2 metros de distância, a qualidade de dpi dela tem que ser maior, mas eu já vou mostrar isso para vocês na prática, eu só estou contextualizando aqui antes de mostrar isso para vocês, perfeito? Então, por exemplo, esse tipo de outdoor aqui que a gente criou para esse cliente, nós fizemos o seguinte, trabalhamos em 10%, então nós viemos aqui, colocamos como centímetros, 90 pixels por 30 pixels, resolução sempre no mínimo 300, que eu recomendo, porque a gente está trabalhando principalmente em escala, então sempre é no mínimo 300, ok? E aí modo de cor a gente deixa como RGB e deixa o modo de cor como sRGB. Alex, mas isso vai ser impresso, não tem que ser CMYK? Tem, mas isso é papo para outra aula e a gente trabalha com RGB aqui porque a gente trabalha isso no Photoshop. E a gente trabalha com efeitos de determinados modos de mesclagem que só funciona se o modo de cor for RGB, mas isso é papo para outra aula, beleza? Então a gente vai criar o nosso arquivo e basicamente agora a gente consegue ver aqui embaixo. Então aquele arquivo de 106 mil pixels agora tem apenas 10.630 pixels. Aquele arquivo de 35 mil pixels agora tem apenas 3.500 pixels. Ou seja, a qualidade, o tamanho dele está em 10% a 300 dpi, que é basicamente esse arquivo aqui que já está criado como arte, beleza? Então você entendeu sobre tamanho real e tamanho de 10%, agora eu vou contextualizar vocês mostrando na prática qual que é a diferença disso aplicado na hora que você fecha um arquivo para impressão, beleza? Então basicamente aqui, ó, eu fiz esse arquivo só para vocês entenderem isso, para vocês entenderem que, cara, o DPI é o que vai mudar a qualidade, é o tanto de pixels que você vai ter naquela imagem, para que no PDF final, quando isso for impresso pela gráfica, a qualidade seja maior possível, beleza? Então eu criei esse banner aqui, ó, só para vocês entenderem de forma bem rápida, tá? Ou seja, esse aqui é um material, por exemplo, de 8 por 12 centímetros e ele está criado a 300 dpi. Esse outro aqui, ó, é o mesmo arquivo, como se fosse um 10%, ó, um arquivo de 8 por 12 centímetros, mas ele está criado a 1000 dpi. É como se fosse 10% de 80 por 120. Então a gente coloca aqui, ó, 80 dividido por 10 é 8, 120 dividido por 10 é 12, ok? Então é como se a gente tivesse um banner de 80 por 1,20 aqui em 10% a 300 dpi neste arquivo e a 1000 dpi neste arquivo. Quando a gente abre nosso arquivo no Illustrator para a gente fechar esse arquivo para impressão, simplesmente a gente arrasta os nossos dois arquivos criados aqui para dentro do nosso Illustrator e a gente consegue ver que quando o nosso arquivo no Illustrator ele está criado no tamanho real, tá vendo? Ele está no tamanho de 100%, de 80 por 120. Então, consequentemente, se a gente criou em 10%, agora a gente vai ter que vir aqui e ampliar isso para tamanho real, correto? Beleza, depois que você fizer isso, agora você consegue ver que basicamente tem dois arquivos, né? A gente consegue ver aqui em cima que esse é o maior, ou seja, esse é o que está com 1000 dpi lá dentro do nosso Photoshop, e esse é o que está no tamanho menor, que ele está com 300 dpi dentro do Photoshop. Agora, simplesmente, vamos alinhar isso daqui, vamos alinhar a nossa prancheta. O que eu quero mostrar para vocês é, vendo de longe, ó, vou até duplicar e jogar para o lado. Então esse daqui, ó, é o nosso arquivo maior,
e esse aqui é o nosso arquivo menor. Então você vendo de longe, você consegue ver que, cara, a arte tá perfeita, ó, o texto dá dando para ler, a imagem dos guris tá dando para ver, tranquilo. O que acontece? Quando esse arquivo vai ser impresso, por exemplo, um banner de 80 por 1,20, normalmente ele não vai ser visto tão longe. Normalmente as pessoas colocam a 1 metro de distância, colocam num stand, colocam onde a pessoa passa um fluxo de pessoas. Então a qualidade, obviamente, vai interferir no resultado final. Não é que, por exemplo, esse arquivo que está a 300 dpi e agora a gente consegue ver quando a gente coloca no tamanho real, ele fica 30 dpi, que é o que a gente vai fazer para vocês, eu já vou mostrar como que é funcionar na prática, que isso aqui vai ter qualidade nenhuma. Quando for impresso, a pessoa não vai conseguir ver. Tudo depende da distância que ela está vendo esse material, ok? Então, se, por exemplo, se ela vai ver, quanto mais longe ela vê, menor sendo o DPIs finais aqui, não tem problema, porque o olho humano de longe ele consegue ver como se tivesse tudo nítido. Quanto mais próximo ele vê, ou seja, mais perto ele tiver da determinada peça que você está fazendo, maior é recomendado o nível de DPIs, no caso aqui de pixels, para que a pessoa consiga ver de forma mais nítida, ok? Então, basicamente, quando a gente coloca esse arquivo que está em 10% no tamanho real, a gente consegue ver que de longe ele parece a mesma coisa. Mas quando a gente dá um zoom, olha o que vai acontecer, ó. Eu vou dar um zoom aqui, você consegue ver, ó, que tá vendo que tá pixelizado, tá meio craquelado. O rosto aqui do guri, ó, tá meio uns pixelzinhos, olha o dente aqui, tá dando pra ver bem de perto, tá vendo? Então, basicamente, agora eu vou dar esse mesmo zoom aqui, ó. Você consegue ver que ainda tá ruim? Sim, ainda tá ruim. Mas olha como o texto, olha como as coisas não tão craqueladas como tava no outro. E será que é isso mesmo, Alex? Ó, vou colocar um em cima do outro agora para vocês entenderem. Então agora a gente tem um arquivo que tá um em cima do outro. Então, por exemplo, ó, esse tá a 1000 dpi. Você consegue ver aqui em cima que ele tá no tamanho real a 100 dpi. Quando você estica ele, então lembra, 10%, 1000 dpi. Estiquei pro tamanho real, que é o arquivo que eu vou fechar meu PDF, ele não fica com 1000 dpi, ele fica com 100 dpi porque ele precisa estar no tamanho real. Os pixels precisam se diluir no novo tamanho, ok? Então, por exemplo, vocês conseguem ver que o texto, ó, tá nítido, você consegue ver que não tem nenhum serrilhado, você consegue ver que a imagem dos guris não está tão nítida, mas beleza, tá dando pra ver normal, ó, qualidade de texto, tudo certo. Agora, simplesmente, vou apagar esse arquivo de test mark, que é o que tá 1000 dpi, a gente vai olhar o arquivo que tá por baixo, que é de 300 dpi. Olha como agora a parte textual e a parte do rosto dos guris vão mexer bastante, ó. Então, olha agora como a qualidade, olha como estava essa qualidade que é 1000 dpi e agora olha como está a qualidade de 300 dpi. Olha como estava o texto de 1000 dpi e olha agora como está o texto de 300 dpi. Então, você consegue ver que são detalhes mínimos, mas tudo vai depender da distância que você vai estar vendo essa peça. Se essa peça estiver visto de longe, cara, esse de 300 aqui dpi que está 30 no arquivo final, resolve super, não tem nenhum problema, você não se preocupar com isso. Agora vai ser um material que eu preciso ter qualidade extrema, vai estar colado, Alex, eu quero ter uma qualidade melhor. Beleza, então você vai ter que trabalhar com dpis maiores, com pixels maiores. Então ficou bem claro esse exemplo, agora eu quero mostrar para vocês na prática como a gente funciona e como que a gente vai aplicar isso no nosso projeto, fechou? Bora lá! Então esse aqui é o agente que vai estar na descrição dessa aula, você vai entrar aqui e vai falar a peça que você quer, é um outdoor, é uma lona, é um banner, o que eu recomendo? Cara, passou de 3 metros, então um arquivo vai ser uma lona, um banner, um cartaz, um outdoor, passou de 3 metros, você vai aplicar a escala, 10%, 20%, 50%, tudo depende da distância que você vai estar vendo para você entender a escala, que você pode trabalhar em 10%, mas tudo vai depender do DPI que você vai trabalhar dentro dessa escala. Passou, arquivo menor de 2 metros, cara, então sei lá, um cartaz A4, 21, 29,7, não tem por que se aplicar 10%, ele já é um arquivo pequeno, você pode trabalhar 300 dpi no tamanho real, é um folder que vai ficar num flyer assim A5 de 15 por 21 centímetros, não tem por que você aplicar 10%, porque você pode criar o arquivo no tamanho real a 300 dpi, que ele vai ficar numa qualidade extrema e não vai pesar o seu arquivo, não vai pesar o seu computador, então sempre lembre, é um arquivo grande, são metros, passou de 3, 4 metros, aplique escala, no mínimo 10% e você vai escalando se você quiser um arquivo melhor, com mais DPIs e mais porcentagem. Cara, não é um arquivo menor de 2 metros, sempre trabalha no tamanho real, não tem erro, a gente faz isso aí 11 anos de carreira, a gente não tem dor de cabeça. Eu estou mostrando para vocês aqui no macete como que funciona. Agora com a agente aberto é muito simples, eu vou falar para o seguinte, quero montar um outdoor de 9 por 3 metros em 10% a 300 dpi. Automaticamente a gente já vai entender qual que é o tipo de projeto que você quer fazer, qual que é o tipo de porcentagem que você precisa e quantos DPIs você no caso está pedindo. Então ele já vai fazer um resumo para você, ó, um outdoor de 9 por 3 metros criado em 10% com arquivo 300 DPIs. Isso é o que você precisa, é o que você falou para ele. Automaticamente ele já fala, ó, convertendo em 10%, o arquivo vai ficar 90 por 30 centímetros. Ou seja, você não vai criar um arquivo no seu Photoshop, no seu Illustrator de 9 por 3 metros, 900 por 300 centímetros. Você vai criar em 10% por 90 a 30 centímetros. Primeira coisa é essa, ou seja, você vai abrir seu arquivo, vai criar aqui o novo 90, põe como centímetros, põe aqui a largura como 90, põe a altura como 30 e a resolução você vai colocar aqui que ele está falando, ó, PPI do arquivo final, ou seja, você vai criar o seu arquivo a 300 dpi no mínimo. Por quê? Porque ele vai ser um arquivo impresso a 10%, você vai criar no mínimo a 300 dpi.
Olha o que acontece quando ele fica no tamanho real, ou seja, quando esse arquivo de 90 por 30 centímetros que você está criando, ele vai ficar 900 por 300 centímetros, 9 por 3 metros. No tamanho real, ele não vai ficar com 300 dpi, porque os pixels precisam ser aumentados, a sua arte está sendo aumentada. Você vai ficar com uma resolução final de 30 dpi. Ou seja, se você criar aqui com 30 dpi, você vai ficar com 3 dpi. Se você criar com 150, você vai ficar com 15. Então a gente sempre recomenda no mínimo, principalmente dependendo da peça e a distância que você está vendo, ter no mínimo 30 dpi. Para a gente ter no mínimo 30 dpi no tamanho final, a gente precisa ter um arquivo matriz a 300 dpi. Acho que ficou claro isso para você não ter dúvida. Depois, logo abaixo do agente, a gente consegue ver as porcentagens que ele já traz. Ó. Se você quer trabalhar em 10%, o seu arquivo é 90 por 30. Se você quer trabalhar em 30%, ou seja, eu não quero fazer 10%, Alex, eu não sinto confiança. Beleza, trabalha com 30%, que a medida é 270 por 90. Então, em vez de eu colocar 90, eu vou colocar 270 por 90, mas ainda assim mantenho meus 300 dpi. Eu não mexo na minha resolução, é no mínimo isso. É disso para mais, beleza? Principalmente focado em arquivos impressos, para ficar bem claro. E aí, qual que é a grande sacada que você precisa entender? É aqui, ó. Quando o seu arquivo trabalha em 10%, 30%, 50%, você trabalha com no mínimo 300 dpi, que é um arquivo que vai ser impresso. A hora que isso fica no tamanho real que eu acabei de falar para vocês, de 9 por 3 metros, por exemplo, que é o do outdoor, ele vai ficar com 30 dpi se for 300. Ele vai ficar com 90 dpi se for 300, mas ele for 30%. Ele vai ficar com 150 dpi se for a 300 no seu arquivo oficial, mas com 50%. Então vou fazer com vocês para vocês entenderem sobre essa porcentagem, beleza? Vamos criar um arquivo de 30% lá no nosso Photoshop e a gente vai jogar para vocês verem que, cara, nosso 30% a 300 dpi não vai ficar 300 dpi quando a gente colocar esse arquivo no 100%, que é o tamanho de 9 por 3 metros. Ele vai ficar com 90 dpi. Mas lembrando, aqui logo abaixo no diagnóstico, ele já vai falar pra gente, ó, para um outdoor 9 por 3 metros, normalmente visto de longe, 10% a 300 dpi pode funcionar, porque o resultado final será de 30 dpi. Isso é baixo para peças vistas de perto, ou seja, é um cartaz, é um folder, uma coisa que você vai pegar na mão. A gente sempre recomenda criar no tamanho real a 300 dpi, porque você não vai ter essa conversão de pixels, porque você já está criando no tamanho real. Quando são peças grandes que vão envolver muitos metros e são muito lonas, fachadas, empenas, etc., você trabalha com a porcentagem, mas você tem que entender que, cara, eu estou criando meu arquivo a 10% em 300 dpi, a hora que ele for impresso, ele não vai ser impresso a 300 dpi. Por quê? Porque ele está na escala. Se eu quero, por exemplo, que o meu arquivo seja impresso a 300 dpi, a hora que eu estiver fazendo em 10%, eu vou ter que criar um arquivo com 3.000 dpi. Porque a hora que ele fizer essa escala ao contrário e aumentar, ele vai ficar com os 300 dpi iniciais, entendeu? Então tudo isso aqui a gente vai te explicar. Então vou fazer com vocês para vocês terem na prática. A gente vai criar um arquivo a 30% de 270 por 90 centímetros. Bora lá. Então a gente vem no Photoshop, por exemplo, criamos aqui como centímetros, nossa medida vai ser 270 por 90 a 300 dpi, simplesmente vamos criar nossa arte. Aqui vamos colocar um plano de fundo qualquer, ó. E eu vou colocar aqui outdoor, vou escrever aqui um outdoor 30%. Então a gente vai salvar esse arquivo, ó, outdoor 30%. Ok, salvamos ele, terminou de salvar. Simplesmente vamos voltar aqui no nosso Illustrator, criamos um novo arquivo, vamos colocar 900 por 300 centímetros, que é o tamanho real desse outdoor aqui, por exemplo, essa peça que nós estamos criando. Não precisa mexer em mais nada, CMYK 300 dpi. Perfeito, então está aqui o nosso arquivo em tamanho real, ok? Então nosso arquivo aqui, ó, ele está no tamanho real. Tamanho real. 100%. Agora, simplesmente a gente vai jogar esse arquivo de 30% aqui para dentro. Olha o que vai acontecer. Você vai conseguir ver que está um arquivo menor que a nossa prancheta. Olha o tamanho da nossa prancheta. Esse aqui é o tamanho do nosso outdoor. Por que ele está menor? Porque a gente criou em 30%. Então, simplesmente vamos transformar. E aqui nos 30%, a gente vai colocar 900 por 300. Então, a gente colocou no tamanho real. Olha o que aconteceu aqui em cima, ó. Ficou outdoor 30% e olha como nossos PPIs, nossos DPIs, no caso, ficou 90%, que é exatamente o que a gente está falando aqui pra gente, ó. A 30% quando você coloca nos 300 DPIs, ele vai ficar 90% no final, porque pensa o seguinte, está criando uma arte desse tamanho a 300 DPIs, com a qualidade de 300 DPIs, que é o mínimo que a gente recomenda, e agora a gente está aumentando essa arte para este tamanho. Quando ela precisa aumentar, ela precisa de mais pixels, ela precisa de mais área, e consequentemente, quando você aumenta ela, ela vai pegar esses pixels que a gente criou a 300 e vai diluir nesse novo tamanho, consequentemente ficando com 90, ok? Então, ele sempre vai falar para vocês exatamente aqui. Para 30, por exemplo, um outdoor, visto de longe, já está perfeito. Então, se a gente está trabalhando com 90, a qualidade vai ficar ainda melhor. Agora, por exemplo, vai ser um banner que vai ficar na minha frente. Eu preciso criar um arquivo já no tamanho real a 300 dpi. Se o arquivo for muito grande, por exemplo, vai ser um banner, vai ser uma lona que vai ficar aqui 30 centímetros na minha frente. Uma lona de 6 metros por 2. Eu não vou criar um arquivo de 6 metros por 2 metros no Photoshop, porque vai ficar muito pesado. Então eu posso trabalhar em 10%,
Então vou fazer com vocês aqui, ó, vou criar um novo agente, ó. Então vou fazer com vocês para vocês entenderem, é uma lona de 6 por 2 metros em 10% a 300 dpi que vai ficar a 30 centímetros das pessoas passando. Então automaticamente eu já contextualizei ele, ó, vai ser uma peça gigante de 6 por 2 metros e vai ficar perto das pessoas, ou seja, ele já vai recomendar para mim, ó, a escala de 10%, se eu quiser criar um arquivo, 10% é 60 por 20, 30% é 180 por 60, já tá dando todas as medidas pra gente e já tá falando, ó, então, se eu quero 10% a 300 dpi, vai ficar 30%. Mesmo cálculo que eu já acabei de mostrar para vocês no outdoor que nós fizemos aqui é 30%. E ele já traz o diagnóstico. Que então é aqui que mora o ouro, tá vendo? Esse agente é muito poderoso por causa disso. Para uma lona de 6 a 2 metros, visto apenas 30 centímetros, ou seja, não é um outdoor que vai ficar longe. Isso aqui é uma lona, vamos supor que no nosso caso é uma lona que vai ficar visto a 30 centímetros da gente, ou seja, vai ficar bem perto. 10% a 300 dpi não é recomendado. Por quê? Porque apesar do arquivo estar em 300 dpi, como ele está em 10% do tamanho final, na ampliação ele vai ficar o 30 dpi, que é exatamente isso que a gente fez aqui, mas aqui está 90 porque nós fizemos a 30%, ok? Então ele já fala, ó, ou seja, 30 dpi finais é baixo para uma peça vista de perto. Pode parecer serrilhado, imagem estourada, baixa definição. O que ele recomenda? Ó? Para visualizações a 30 centímetros, o ideal é mirar em 150 a 300 dpi finais. Ou seja, o meu arquivo, na hora que eu jogar no tamanho final, ele não tem que estar 90, ele tem que estar 150 ou 300. E como que a gente faz isso? Ele já fala para você, ó, se você quer trabalhar em 10%, você pode trabalhar, mas os seus dpi do seu arquivo ele tem que ser 1.500 dpi, não 300. Se você quiser trabalhar com 10% a 300 dpi, pode ser também. Você vai ficar com 300 dpi, mas tem que ser 3.000 dpi no seu arquivo de 10%. Ou seja, a hora que você vir aqui criar o seu arquivo de 60 por 20, que é os 10% exatamente, ó, vamos voltar aqui. Então, ó, 10% é 60 por 20, tá vendo? A gente não vai colocar aqui nossos 300 dpi, porque se a gente coloca 300 dpi, vai ficar 30 dpi finais. E como é uma peça vista de perto, o ideal que ele está recomendando pra gente é de 150 a 300. Ou seja, temos que trabalhar com 1.500 dpi ou 3.000 dpi. Então aqui na resolução a gente vai colocar 1.500 ou 3.000. Então, basicamente, agora sim, nós temos o nosso arquivo criado em 10%, mas a 3.000 dpi. Vou deixar com vocês para vocês entenderem isso na prática, tá? Primeiro, você consegue ver que ele já dá uma recomendação, ó. Não fechar essa lona em 10% a 300 dpi, porque vai ficar 30 centímetros das pessoas e a qualidade vai ficar 30 dpi finais, como eu já mostrei para vocês. Ele faria no mínimo 50% a 300 dpi, porque vai entregar 150 dpi finais, uma faixa muito mais segura. Se eu não quero trabalhar com 50%, eu posso trabalhar, agora ele fala aqui, ó, a 10%, só que em vez de colocar 300 dpi, eu vou colocar 1.500. Ou seja, aqui dentro do nosso arquivo, a gente vai colocar, por exemplo, ó, vamos voltar aqui, 10% seria então 60 por 20, então pixels 60 por 20. Aqui a gente coloca RGB, isso que eu já falei é papo para outra aula. E na resolução a gente não vai colocar 300, porque se a gente colocar 300, a hora que a gente aumentar isso para o tamanho real vai ficar 30 dpi finais, igual ele está te mostrando aqui, ó, os 10% vai ficar 30 e 30 visto de perto não é recomendado. Esse a gente é muito foda porque ele já te mostra todo esse dossiê que eu estou explicando aqui. Fala, já colocaria 50%, ou seja, colocaria 300 aqui por 100 a 300 dpi, porque quando ele faz isso, automaticamente, a hora que a gente ampliar isso para o tamanho real, ele vai ficar com 150 dpi finais, né? Uma faixa muito mais segura. Ou seja, o ideal é mirar entre 150 e 300. Dessa forma que nós fizemos, gerou 100. Então a gente poderia fazer, por exemplo, 2.000 dpi, 2.500 dpi para aumentar e, consequentemente, o nosso dpi final na hora de fechar esse arquivo para impressão seja na maior qualidade possível, porque vai ser um material visto de perto. Lembrando, isso sempre vai se adaptar ao tipo de projeto. Então, por exemplo, só para vocês entenderem, eu falei, ó, eu quero criar um folder de 15 por 21, ou seja, um folder pequenininho para eu ver na minha mão. Ele já fala para você, ó, para um folder de 15 por 21, o ideal é trabalhar 100% do tamanho no 300 dpi. Não tem o porquê você fazer em 10%, porque a qualidade vai ficar muito baixa. 10% de 300 dpi vai ficar apenas 30 dpi, o que é muito baixo para o material visto de perto. Então você já vai criar o arquivo de 15 por 21 a 300 dpi, não tem erro. Ah, agora eu preciso criar uma lona de 8 por 2 metros a 10%. É o mesmo processo, a gente já vai te falar tudo isso, já te falo, ó, para uma lona de 8 por 2 metros trabalhar com 10% é comum e pode funcionar bem, principalmente se ela for vista de média ou longa distância. Mas atenção, se você fizer 10% com 300 dpi, o resultado final vai ser de 30. Quando você estica para o tamanho real, você precisa de mais pixels. Consequentemente, se você criou em 10%, esses pixels vão ter que ser diluídos no tamanho real, ok? Então, se você visto de longe, é aceitável. Se for visto de perto, pode ficar com um texto serrilhado, uma foto, um produto ali meio embaçado, porque a qualidade tem que ser maior. Então, ele já fala, ó, 10%, o que você pode fazer? 600 dpi para ficar com o mínimo com 60. 800 dpi para ficar com o mínimo com 80, 1000 dpi para ficar com o mínimo com 100. Para uma lona grande, vista de longe, 10% entre 600 e 800 costuma ser uma boa faixa. Para uma média de distâncias ou com detalhes importantes, melhor usar 10% a 1000 dpi, que no final vai ficar 100 dpi, ou 30% a 300 dpi, que no final vai ser 90 dpi. Galera, é uma aula que pode ficar um pouco confuso para você, mas de verdade, veja e reveja ela, não tem problema. A grande sacada que eu estou te mostrando é
Passou de materiais que de 2, 3, passou de 3 metros já, trabalha em escala, 10%, 50%, 20%. O agente está aqui para te auxiliar, um agente gratuito, você não precisa pagar nada mais por isso, vai estar na descrição dessa aula. Beleza, trabalhei em escala, eu preciso definir a minha quantidade de DPIs, vai ser visto de longe, vai ser visto de perto, vai ser visto de média distância, é isso que vai definir o seu DPI. Quanto mais perto a pessoa for ver, na mão, ou de perto, ou passar do lado, maior ou mais DPIs você vai precisar. Se é um material que vai ver visto de longe, é uma empena de shopping, é uma empena de outdoor, é uma fachada de loja, uma coisa que vai ficar no topo de um prédio, cara, você não precisa trabalhar com 1000 DPIs, porque seu arquivo vai ficar muito pesado e as pessoas vão ver isso de longe. Consequentemente, a qualidade que vai estar extrema nesses 1000 DPIs não vão ser necessárias porque o olho humano já vai identificar, mesmo estando em baixa qualidade, de longe como uma imagem com uma boa qualidade. Qualquer dúvida, fico sempre à disposição, é só me comentar no comentário dessa aula ou me chamar no Instagram. Tamo junto, valeu!